canal! Tudo bem com você, meu bem? Vem comigo para mais uma aulinha de física. Eu sou a professora Elaine Leal, a sua professora de física aqui do Ser Exatas, e hoje nós veremos dinâmica, leis de Newton. Vem comigo. O que você verá hoje na sua pirâmide do saber? Você verá hoje o conceito de dinâmica, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Estuda em casa com Ser Exatas. Vem comigo. O que é essa tal de dinâmica, professor? Que eu não sei. Dinâmica, meu querido, é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos, levando em conta as suas causas, ok? Levando em conta as causas do movimento. O que foi que causou aquele movimento? Foi empurrão? O que foi que causou? Foi a aceleração que eu dei no carro? O que foi que causou aquele movimento? Ok? E isso é que leva em conta aí a dinâmica. Porque na mecânica a gente não estuda o movimento dos corpos, a gente não estuda as causas do movimento, a gente estuda apenas o movimento, mas não estuda o que causou aquele movimento. Já na dinâmica a gente estuda qual foi o causador daquele movimento. Beleza? Então aqui, ó, quais são as causas do movimento? As causas do movimento são as forças. A força resultante é a causa do movimento. Por exemplo, se a pessoa está pedalando uma bicicleta, o que causou o movimento aí da bicicleta? Não foi a pedalada da pessoa. Quanto mais depressa a pessoa pedalar, mais a bicicleta vai ter uma velocidade maior. Quanto mais devagar, a velocidade vai ser menor, não é isso? Então, aí já é o estudo da dinâmica, ok? Agora nós vamos falar de força. O que é força? Força é um agente físico, ou seja, um vetor, tem aquelas letrinhas em cima de vetor, já estamos vetores aí. Olha aí no nosso vídeo aí anterior, estudamos vetores aí. Se você não sabe o que é vetor, você pode olhar no nosso vídeo aí que você vai ver o que é vetor, certo? Então, força é um agente físico, ou seja, um vetor, cujo efeito dinâmico aí é a aceleração, certo? Então, a unidade da força é o Newton, geralmente é o Newton. Então, se você aplica uma força aí sobre o objeto, quanto maior a força, maior vai ser a aceleração que ele desloca aí, repare. Quanto menor a força, menor a aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração. A força está ligada aí à aceleração, ok? Então, qual a diferença aí de cinemática e dinâmica, professora? Na cinemática, a gente estuda o movimento dos corpos sem levar em conta as suas causas, ok? Na dinâmica, a gente estuda o movimento dos corpos levando em conta as causas do movimento. O que foi que causou aquele movimento, ok? Então, se eu deixar cair uma bola, na cinemática, eu vou ver apenas qual é o deslocamento dessa bola, qual foi a velocidade que eu imprimi aí para que essa bola se deslocasse, qual o tempo que essa bola gasta, né, do início até o final, só isso que a gente vai ver. Na dinâmica, se a gente jogar uma bola, eu vou estudar aí qual foi a força que eu impulsionei na bola. Qual foi o peso, qual é o peso aí? Qual foi a força que impulsionou a bola para que ela se deslocasse? Certo? Então, é diferente aí o estudo. Vamos falar agora da primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Também chamada de lei da inércia. Diz que todo corpo que está parado permanece parado indefinidamente, ou todo corpo que está em movimento permanece em movimento indefinidamente, até que venha algo que faça com que ele mude aí seu estado, ou de repouso ou de movimento, ok? Neste caso aí, mudou o estado aí de movimento aí do rapaz que estava com a moto, certo? Ele bateu aí, bateu com a parede, então ele estava em movimento, aí ele bateu na parede e foi deslocando até ficar em repouso, beleza? Nós temos também os estados de equilíbrio. Então, quais são os estados de equilíbrio? Ele pode ser estático, se o corpo estiver parado, ou seja, a velocidade dele vai ser nula, ou dinâmico, se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, a velocidade aí dele vai ser diferente de zero, ok? Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Vamos supor que as duas pessoas estão esperando o ônibus aí na parada. Quando elas estão esperando o ônibus na parada, o ônibus freia, ou
ela pode, e depois, quando elas entram no ônibus, o ônibus acelera. Quando o busão freia, bruscamente ele está jogando para trás, o seu corpo é jogado para trás. Por exemplo, você está dentro do ônibus, está segurando, o busão vai freou, você é jogado para trás. Se ele acelerar para poder sair rapidamente, você vai ser empurrado para frente, ok? Isso aí é explicado pela primeira lei de Newton. Vamos ver um outro exemplo aqui, é o cinto de segurança. Então, o cinto de segurança usa a primeira lei. Por quê? Porque ele atua aí para reduzir a inércia do movimento. O que é inércia, professor? É a massa do corpo. Inércia é proporcional à massa do corpo. Então, ele reduz aí o movimento, né? Esse movimento aqui, ó, de você. Então, ele reduz a massa do corpo, ok? Reduz a inércia aí do movimento. Vamos ver um outro exemplozinho aqui. Vamos supor que eu esteja aqui nesse objeto que eu esteja fazendo uma rotação aqui, ok? Eu estou fazendo uma rotação, beleza? Fazendo uma rotação. Vamos dizer que agora esse cabo aqui vai quebrar. Se esse cabo quebrar, eu vou para onde? A minha velocidade tá nesse sentido aí, dessa seta vermelha, ok? Ele está fazendo uma rotação assim. Então, se esse cabo quebrar, ele vai para o número 1, vai para o 2, ele vai para o 3, ou ele vai para o 4, ou ele vai para o 5. Para onde que eu vou agora? Vamos dizer que eu estou aí numa roda gigante, ok? Eu estou numa roda gigante. E aí o meu cabo quebra. E aí eu vou para onde, meu querido? Para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Chuta aí, para onde é que eu vou? Hein? Eu vou para o 4. Qual é o meu sentido do movimento? O 4, porque a velocidade dele continua o mesmo sentido, certo? Vai continuar o mesmo sentido de inércia aí do movimento. Então, ele vai para o 4. Vamos ver um outro exemplozinho aqui. Vamos dizer que eu esteja aí numa pista, ok? E a minha velocidade aí vai ser constante. Eu estou com velocidade constante aí. Estou no movimento retilíneo uniforme. Então, a minha força resultante vai ser igual a zero. Toda vez que a velocidade é constante, a força resultante é nula. Beleza? Não vai ter força aí, porque a velocidade é a mesma. Agora, se eu estiver na estrada, vamos dizer que a velocidade inicial é zero. O espaço inicial é zero. Ele estava inicialmente parado, certo? A força resultante vai ser diferente de zero, porque ele pode estar inicialmente parado e impulsionar uma força nela e ele sair do seu estado de repouso, ok? Então, a força resultante aí já vai ser diferente de zero, certo? Vamos falar agora da segunda lei de Newton, também considerada aí princípio fundamental da dinâmica. O que é que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que se eu impulsionar uma força em um objeto, essa força vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração, ok? Então, a força resultante é proporcional aí à aceleração. Quanto maior a força, maior vai ser a aceleração aí do objeto. Quanto maior ele empurrar, quanto maior força ele usar para poder empurrar esse garoto aí, maior vai ser a aceleração. A força resultante é proporcional à aceleração. Então, essa proporcionalidade eu troco pela inércia. O que é a inércia que nós já vimos? A massa, não é, meu querido? Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ok? Força resultante é massa vezes a aceleração. Quanto maior a força resultante, menor a aceleração, ok? A unidade aí é o Newton, beleza? Vamos ver aqui o tipo de movimento. O movimento ele pode ser acelerado, quando a força resultante e a aceleração têm o mesmo sentido, ou ele pode ser retardado quando a força resultante e a aceleração têm sentidos opostos. Se a força resultante é um vetor, por isso que a gente vai somar vetores e não números. Lembre-se disso, ok? Então, a força resultante vai ser igual ao vetor força F1, mais o vetor F2, mais o vetor F3 e assim sucessivamente. Então, a força resultante é o vetor F1, mais o vetor F2
mais o vetor F3, mais o vetor F4 e assim sucessivamente. Ok, meu querido? Beleza? Beleza. Então, vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Então, quando eu tenho aqui, ó, o iceberg, ó, o iceberg vai te salvar aí, beleza? Por que que ele vai te salvar? Porque ele vai diminuir a velocidade da batida com o volante ou com o painel, né? Ou seja, ele vai aumentar a inércia do movimento, ok? O iceberg, ele aumenta a inércia de movimento. Vamos ver a terceira lei de Newton aí, também considerada princípio ação e reação. O que que se diz a terceira lei de Newton? Que toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mesma direção, porém de sentidos contrários, aplicada em corpos distintos, ó, ok? Então, se dois corpos bater, toda ação corresponde a uma reação, ó. Tá vendo? Foi caixão e vela preta aí, meu querido, ó. A ação correspondeu a uma reação, ok? De mesmo modo, no mesmo sentido, porém de mesmo modo, de mesma direção, porém de sentido contrário, aplicada em corpos diferentes, beleza? Outro exemplo aí, ó, quando a pessoa está caminhando. Quando a pessoa está caminhando, eu tenho aqui a força, nesse sentido, que é a força que o solo faz sobre o pé, ok? Então, ela anda para frente e ela está empurrando o solo para trás. E a gente tem, no sentido contrário, a força de atrito, que joga o solo para trás, né? Que é a força que o pé faz sobre o solo, ok? Um outro exemplo aí, de segunda lei de Newton, é aqui, ó. Quando você está em um remo, né? A gente tem a força que o remo faz sobre a água, que é nesse sentido, e a gente tem a força que a água faz sobre o remo, que é do sentido contrário, ok? E a gente tem esse exemplozinho aqui, ó. Tem a terra, né? Em cima da terra a gente tem uma mesa e em cima da mesa a gente tem um bloco. Para baixo aqui a gente tem o peso. Então, a força-peso é fruto da atração gravitacional estabelecida entre o planeta, certo? E um corpo qualquer. E para cima a gente tem a normal, certo? A normal é fruto da resistência da superfície em suportar aí o bloco. Repare que tanto o peso quanto a normal atuam sobre o mesmo corpo. Então, o peso está atuando sobre o bloco e a normal também. Então, por isso que esses dois não correspondem a ação e reação. Por quê? Porque ação e reação é sobre corpos distintos, meus queridos. Então, aqui, ó, peso e normal não formam para reação, porque ação e reação atuam sobre corpos diferentes, ok? Então, se eu tiver aqui uma mesa num bloco, então, para baixo eu tenho peso, para cima eu tenho a normal, no mesmo bloco. Se eu mudar aí o meu vetor, então eu vou ter menos peso e botar o vetor da normal, teria aqui menos normal, ok? Lembre-se que normal e peso não formam para ação e reação, porque eles atuam sobre o mesmo corpo, beleza? Se ligue aí no resumo. Ó, chegamos ao nosso resuminho de hoje, certo? Informações básicas aí sobre a dinâmica. Primeiro, conceito. O que é a dinâmica? Parte da física que estuda o movimento dos corpos, levando em conta as causas do movimento, ok? O que é a força? A força é o agente físico, ou seja, um vetor cujo efeito dinâmico é a aceleração, certo, meu querido? Qual a diferença entre cinemática e dinâmica? Cinemática estuda o movimento sem levar em conta as suas causas. A dinâmica estuda o movimento levando em conta as suas causas, ok, meu querido? O que nos diz a primeira lei de Newton, também considerada como lei da inércia? Diz que todo corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que venha uma força externa e perturbe aí esse estado de movimento, ok? Nós temos dois tipos de estado de equilíbrio: estado estático, quando a velocidade é nula, e dinâmico, quando a gente tem um movimento retilíneo uniforme. A velocidade é diferente de zero, ok? Ela é sempre a mesma, mas é diferente de zero. Um exemplozinho aí é quando você usa o cinto de segurança, né? O cinto de segurança ele vai reduzir a inércia do movimento, beleza? Segunda lei de Newton, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica, nos diz que força resultante é proporcional à aceleração, ok? Então, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração.
Quanto maior a força, maior a aceleração. Quanto maior a força que você impulsiona, maior essa aceleração. A unidade aí é em newtons. Tipo de movimento. O movimento ele pode ser acelerado, quando a força resultante e a aceleração têm o mesmo sentido, ou retardado se a força resultante e a aceleração têm sentidos opostos. Um exemplozinho aí é o iceberg, ok? Ele aumenta a inércia do movimento. Nós temos também a terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? Que toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mesma direção, porém de sentidos contrários, aplicada aí em corpos distintos, ok? Um exemplo aí é quando um carro aí se choca com o outro. E a gente tem uma observação muito importante. Peso normal não formam um par e reação porque são aplicados sobre o mesmo corpo. Ok, meu querido? Entendeu direitinho aí? Espero que sim. Espero que você tenha gostado aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele likezinho aí para a professora, ok? E continuar aí assistindo as nossas aulas para você bombar na prova do Enem, ok? Marque o sininho aí das notificações para toda vez que eu postar um vídeo você ficar ligado. Beleza, meu querido? Um grande abraço e até a próxima aula.